Amém? Prontos para a palavra? Amém, glória a Deus. Queridos, quero compartilhar com você algo que Deus tem falado comigo. Você liga os noticiários, eu gosto bastante de noticiário, mas já estou aprendendo que esses noticiários não vale a pena você ficar muito informando-se das notícias, porque são só notícias ruins, concordam comigo? É só pessimismo, só setas malignas que atingem a sua fé. Você olha na Bíblia e diz que, a Bíblia diz que Deus é o teu provedor, a Bíblia diz que Deus é o teu Deus de milagre, Deus da provisão, e de repente você olha os noticiários, eles jogam medo em você, dizendo que o dólar está nas alturas, dizendo que nossa crise econômica, dizendo sobre a crise política, dizendo sobre o mercado de investimento, o dinheiro de investidores sendo arrancado do Brasil, e enfim, você começa a ouvir isso, você que é empresário, você que é pai de família, o diabo quer abalar a tua fé. Agora, Deus tem falado comigo nesses dias e eu quero compartilhar com você. Meu irmão, ouça isso. De fato, as estruturas econômicas mundiais estão sendo abaladas e vão ser abaladas. E vão ser abaladas. Um terremoto econômico está sacudindo as nações, pobres e ricas. Mas o que o Senhor tem colocado no meu coração é que a terra, o mundo se abalará, mas os filhos de Deus serão protegidos. Amém? Querido, existe uma promessa para a igreja, existe uma liberação de um favor de Deus para mim e para você, e nesses dias nós precisamos aprender a extrair as promessas de Deus e receber o que Deus tem para nós. Caso contrário, você vai ser colocado na estatística mundial. Meu irmão, o desemprego não alcança você, amém? A falência não alcança você, amém? A crise não alcança você. Sabe o que alcança você? A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre e sempre, amém? Ei, é isso que alcança você. Você tem que crer. Quero falar com você sobre a força da riqueza. Amém? Esses dias que a nação está sendo ameaçada, o mundo está sendo ameaçado, Deus tem uma liberação para mim e para você. Deus sempre atuou ao contrário. Deus sempre, enquanto as nações da terra sofriam com seca, enquanto o Egito estava envolto em trevas, enquanto caíam chuvas de pedra sobre o Egito, enquanto as pragas, enquanto as rãs, enquanto gafanhotos, pragas de gafanhoto, nuvens de gafanhoto, invadiam a terra do Egito, a Bíblia diz que na terra de Gósen, onde habitavam os filhos de Deus, nada acontecia. Você pode imaginar isso? Nuvens de gafanhoto invadindo toda a terra do Egito, comendo, destruindo. Na casa dos filhos de Israel, porta aberta, janela aberta, todo mundo curtindo, e nenhum gafanhoto. Nenhum gafanhoto. Uau! É isso que Deus tem para mim e para você. Quantos creem nisso? Pastor, mas como que eu faço? Qual que é o caminho? Qual que é o segredo? Eu vou te contar o segredo hoje. Você quer aprender? Amém? Quer aprender o segredo de viver o diferencial de Deus nos dias de hoje? Quantos querem? Pergunta, eu falo assim, eu quero. Aí você me inspira, né? Se você fala eu quero, daí, né? Me ajuda aqui na minha motivação. Lucas capítulo 11, vamos ver o que Jesus está nos ensinando. Ele diz assim, Jesus está falando sobre, confrontando os fariseus e ensinando alguns princípios para a vida daqueles homens que na prática da lei, eram irrepreensíveis, porém não conseguiam entender o que Deus estava fazendo na nova dispensação, na obra que Jesus tinha para a vida deles. E aí Jesus diz assim, dai porém de esmola o que está dentro do copo. Acho que não é esse versículo, Lucas 11, 41, 42, veja o 42. É isso mesmo, volta o 41. É outra versão, desculpe. Põe na NVI para mim, por favor. Aí. Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão tudo que lhes ficará limpo. Versículo 42, diz assim, ai de vocês, fariseus,
Presta atenção nisso. Porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças. Olha o que Jesus está apontando para os fariseus. Ele está dizendo, vocês não pecam nos dízimos. Vocês são fiéis nos dízimos. Vocês sabem dizimar da hortelã, da arruda, e de toda a colheita de vocês. Agora ele diz assim, ok? Mas vocês desprezam o quê? A justiça e o amor de Deus. Meu irmão, nós precisamos endireitar, alinhar os nossos passos, a consertar nossos caminhos, endireitar nossos caminhos. É possível, meu irmão, se eu crer da maneira errada, ouça isso, se eu crer da maneira errada, eu vou ter resultados errados. Se eu crer da maneira certa, eu terei os resultados certos. Entendam isso? Não é só crer. Eu preciso crer da maneira certa. Eu preciso saber aonde orientar a minha fé para que eu tenha os resultados corretos. E Jesus está pegando um grupo de fariseus fiéis. Ele está dizendo, vocês estão acertando numa, mas estão errando em outra. E qual era o erro deles? O erro deles era o seguinte, eles estavam confiando que uma prática religiosa até mesmo, iria resolver a vida deles. Mas Jesus abre o leque e diz assim, vocês não podem desprezar uma coisa, a justiça que vem e o amor de Deus sobre a sua vida. Meu irmão, o que me garante, o que me dá valor, o que me dá segurança, o que me dá proteção, o que me dá a força para vencer, é o fato de eu saber que há uma justiça de Deus em Cristo Jesus a meu favor. Eu tenho falado isso com você já há alguns dias. Diga assim, eu sou justificado. Amém? Querido, o que é ser justificado? Ser justificado é estar qualificado, estar pronto, estar credenciado, estar capacitado. Ser justificado significa estar apto, estar puro, estar perdoado, estar consertado. É um veredito que sai da boca do juiz dizendo, você está justo, você não tem mais condenação, os teus erros foram consertados, foram perdoados, foram pagos. Muitos de nós fazemos do dízimo uma barganha, fazemos da vida financeira um joguinho com Deus. Primeiramente, nós precisamos saber que o caminho para tocar e ativar o favor de Deus na minha vida, eu preciso crer que Ele me ama e que Ele me justifica. Meu irmão, saiba disso, todos os teus pecados estão perdoados. Amém? É daí que é o meu ponto de partida. É daí que é a minha saída para a vitória. É aqui que dá um disparo para a minha carreira de fé. Justiça. Eu sou justificado. Eu estou justificado. O amor de Deus flui em mim através da justiça. Olha o que Jesus diz assim, continuando, vocês deviam praticar essas coisas. Que coisa? Crer na justiça de Deus. Pastor, o diabo está se levantando. Deixa que ele se levante, eu sou justiça de Deus e Deus me ama. Pastor, a ameaça do desemprego, deixa que venha. Eu sou justificado e Deus me ama. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Amém? Para quem que é essa promessa? Para quem que é? Levanta a mão, quem acha? Para quem que é? Diga, é para mim! Amém, queridos? Eu preciso ativar isso, eu preciso acessar, eu preciso acionar esse princípio da palavra de Deus. Ele está dizendo, vocês deveriam praticar essas coisas. Que coisas? A justiça e o amor de Deus, sem deixar de fazer aquelas, que é o quê? Dizimar. Amém? Pastor, você vai falar de riqueza, mas você vai falar de dízimo? Vou falar de dízimo. Eu quero trazer uma revelação para você nessa noite, para que você passe a sua vida em prosperidade, e a crise não vai te alcançar. Amém? Você está pronto para receber essa palavra? Queridos, veja bem, Jesus está dizendo, é certo, é isso mesmo, fariseus, vocês estão fazendo certo, vocês estão dizimando de tudo, porém vocês estão esquecendo algo tão importante, que é o princípio da justificação, é o princípio do amor de Deus. Primeiro eu sou justificado, depois
depois as portas se abrem, depois o caminho está aberto para a minha vida. Queridos, eu preciso ter a motivação correta, eu preciso ter o princípio correto. E primeiro princípio, a justiça e o amor de Deus. Agora os dízimos partem desse ponto, porque eu sou justificado, porque Deus me ama, porque meus pecados estão perdoados, porque o Espírito Santo habita em mim, então agora eu posso prosperar. Agora eu tenho promessas, agora eu vou dizimar. Querido, a Bíblia fala de sacerdócio. E a Bíblia diz que o sacerdote, ele é para o homem. O sacerdote não é para Deus. O profeta, ele fica de costas para o homem e de frente para Deus. Então ele recebe, o profeta fica de costas para Deus e de frente para o homem. Porque ele recebe a palavra de Deus e transmite para o povo. Amém? Assim diz o Senhor: eis que eu vou proteger vocês todos os dias da vida de vocês. Estou profetizando, receba. O sacerdote, ele trabalha o serviço contrário. O sacerdote, ele fica de costas para o povo, ou seja, ele recebe a oferta que o povo tem, a oferta que o povo traz, o sacrifício que o povo traz, ele recebe, fica de costas para o homem e de frente para Deus, dizendo: Deus, eu estou representando o homem. O profeta representa Deus aos homens, o sacerdote representa os homens a Deus. E a Bíblia fala que o serviço sacerdotal é um serviço muito forte, é um serviço que leva o homem para Deus. Mas a Bíblia diz de um sacerdócio especial, que existiu antes da lei sacerdotal vir a existir, antes de o ofício sacerdotal vir a existir. E a Bíblia fala de um sacerdócio chamado o sacerdócio de Melquisedeque. Diga, Melquisedeque. Querido, esse sacerdócio é muito forte, e apenas 3 vezes, diga 3 vezes, somente 3 vezes na Bíblia é mencionado Melquisedeque. A primeira no livro de Gênesis, a segunda no livro de Salmos, e a terceira no livro de Hebreus. 3 vezes somente. Você vai encontrar a menção, o ensino ou a citação sobre Melquisedeque. Em Hebreus, no capítulo 7, ele começa falando para nós sobre esse serviço sacerdotal. Esse que é um sacerdote que representa o povo diante de Deus. Ele fala assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdócio. Põe na NVI para mim, por favor. Pode deixar na outra versão. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. Querido, essa é uma narração que nós vamos encontrar no livro de Gênesis, no capítulo 14. Quando Abraão vai para a guerra contra o rei de Sodoma, contra Satanás, contra as obras das trevas, contra aquele que oprime as nações. E na volta da guerra, ele se encontra com Melquisedeque, com esse rei. E a Bíblia diz que esse Melquisedeque abençoou Abraão. Diga assim: ele me abençoou. Amém? Versículo 2. E Abraão, depois de ser abençoado, perceba a dinâmica: eu sou abençoado, e a Bíblia diz que Abraão, depois de ser abençoado, lhe deu o dízimo de quanto? De quanto que ele deu o dízimo? De tudo. De tudo. Vai pegando aí, meu irmão. Vai acompanhando. Em primeiro lugar, olha só, quem que é esse Melquisedeque? Em primeiro lugar, quem é Melquisedeque? Rei de justiça. Rei de justiça, ok? Significa rei de justiça. Jesus fala assim: cuidado, não esqueçam a justiça. Amém? Aquele que abençoou Abraão, ele veio como um rei que justifica, rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. A Bíblia diz, Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim: quando nós somos justificados pela fé, nós temos paz para com Deus. A justiça dá paz. Amém? Querido, paz ali não é só, rei da paz não é sentido paz emocional, uma emoção, sinto paz nessa música, que paz, tipo um zen assim, né? Não, é paz no sentido seguinte: havia guerra, havia tribulação, havia opressão, agora tem paz. Amém? Está entendendo? Havia tribulação, havia angústia, havia guerra, havia batalha, havia ameaças, mas agora eu estou seguro, eu tenho paz.
Então, o rei da justiça também é o rei da paz. A justiça promove paz na sua vida. Amém? Você pode passar os dias da sua vida em lugar seguro, em lugar de paz. Havia guerra, mas a guerra foi decretada o fim e agora tem paz. Bandeira branca. Amém? Cadê tua bandeira branca? Diga assim: eu estou em paz. Amém? Versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, sem fim de vida, feito semelhante a quem? Ao Filho de Deus. Quem é que foi encontrar com Abraão? Quem que era Melquisedeque? Semelhante ao Filho de Deus. Pense que experiência Abraão teve. Ele se encontrou com algo que era semelhante a Jesus. Nós entendemos, por revelação, que esse Melquisedeque, ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, não veio de lugar nenhum. Você pode imaginar isso? Alguém que apareceu? De onde você vem? Não sei, surgi. Esse homem era Jesus, que foi ao encontro do Filho de Deus. Foi ao encontro de Abraão. Ele permanece, o quê? Sacerdote para sempre. Ouça isso. O sacerdócio levítico, que veio da lei, esse sacerdócio findou com a cruz de Cristo. Amém? Mas a Bíblia está falando de um sacerdócio eterno. Nós temos um sacerdote. E o nome dele é Jesus Cristo. Você está aí, igreja? O sacerdote, o que ele fazia? Ele recebia do povo as suas ofertas e levava para Deus. Você ainda tem um sacerdote que recebe as suas ofertas e oferece para Deus. Amém? Querido, entenda isso. Versículo 4. Perceba isso. Considerem, percebam, abra os seus olhos, entenda a grandeza desse homem. Em outra versão diz assim: considerem como era grande esse Melquisedeque. Jesus amado. Olha a grandeza desse homem, porque até mesmo o patriarca Abraão, a ponto de Abraão, o pai na fé, o pai de todos os cristãos, o pai de todo o povo de Deus, o iniciador de um novo tipo de raça, até esse homem tão importante, deu a ele o dízimo dos seus despojos. Uau! Uau! Meu irmão, o fato de eu trazer os meus dízimos, eu reconheço que eu tenho um sacerdote. Primeira coisa. Segunda coisa, eu reconheço que o meu sacerdote é muito grande. Olha a grandeza dele. Olha como é grande. Olha como é poderoso. Como era grande que Abraão deu. Querido, existem umas confusões aí que nós precisamos acertar. Você não encontra em nenhum momento na história da igreja as pessoas discutindo sobre a ceia. Existe um senso comum a respeito da ceia. A igreja no mundo inteiro, ao redor do mundo todo, ela tem a comunhão na ceia. E ninguém discute, não, isso aí não é de Deus. Não, isso aí do Velho Testamento ou do Novo Testamento. Ninguém discute se a ceia é para os dias de hoje ou não, se a ceia deve fazer ou não. As grandes discussões que existem sobre ceia são discussões teológicas denominacionais. Ou seja, o batizado pode tomar ceia, o não batizado não pode tomar ceia. São discussões que algumas igrejas discutem, mas o fato importante que deve-se tomar ceia ou não, ninguém discute, porque a ceia é um anúncio e todos concordam com a ceia. Todos concordam. A Bíblia diz que quando eu estou ceando, e uma das instruções de Deus sobre ceia é que quando eu sento, eu como do pão e bebo do cálice, eu anuncio que Jesus está morto e que Ele morreu pelos meus pecados. Na verdade, eu não anuncio que Ele está morto, mas eu anuncio que Ele morreu. Eu anuncio a morte dEle pelos meus pecados. A grandeza de Jesus que morreu pelos meus pecados, pagou o preço pela minha dívida. Todas as vezes que você ceia, você está anunciando que Ele morreu por você. Amém? E isso ninguém discute. Agora, o dízimo, existe uma discussão muito grossa e muito forte. Existe um apelo contrário ao dízimo. Existe uma mensagem que vai contra o dízimo. Pessoas que levantam questões: dízimo é para o Novo ou é para o Velho Testamento? Dízimo é lei ou na graça? Dízimo é para pastor? Dízimo deve dar ou não deve dar? E existe uma discussão e uma grande confusão no meio da igreja
E as pessoas, algumas pendem a acreditar na mentira e outras decidiram acreditar na verdade. Se você observar, muitos traçam a opinião sobre dízimos baseado na mídia. A mídia diz lá que dízimo é uma exploração de pastores, e muitos crentes dizem, é verdade, eu concordo, eu não vou mais dizimar. É porque não tem o entendimento. É porque não sabem o que a Bíblia está nos dizendo. Querido, quando nós dizimamos, o ato de eu dizimar, o ato de eu trazer o meu dízimo, que Jesus disse, você precisa fazer isso. Jesus está dizendo, ok? Novo Testamento, o Filho de Deus está dizendo, você deve fazer isso. Quando eu trago meus dízimos, eu estou dizendo, uau, como é grande o meu Jesus. Como é grande esse, que eu me reconheço e dou a ele os dízimos de tudo. O ato de eu dizimar, primeiramente, entenda isso. Primeiramente, diga assim, primeiramente, o dízimo não é para fazer você rico. O princípio original, o princípio primário do dízimo não é para deixar você rico. O dízimo é reconhecimento de que Ele é grande. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Senhor Jesus, quão grande é Ele que venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado, quão grande é o meu Jesus, que tem poder para me proteger, para me salvar, para me perdoar, quão grande é esse que tem poder para suprir todas as minhas necessidades, quão grande é esse que me guarda e me livra de todo mal, quão grande é o meu Jesus. Ei! Ele diz assim, quão grande é esse sacerdote, que até Abraão deu a ele os dízimos. Uau, como ele é grande, como ele é poderoso. O dízimo é a primeira coisa que eu faço para declarar que eu tenho um Deus grande. Ou seja, ao contrário, é o seguinte, eu não vou dizimar. E quando eu não dizimo, eu estou deixando o meu espírito acreditar numa verdade que diz assim, teu Deus não é nada, teu Deus é pequeno, teu Deus é fraquinho. E isso passa a ser uma verdade no meu espírito, e eu começo a viver como vive o ímpio, como vive aquele que não tem Deus. Eu começo a viver como um louco, começo a viver como um desolado, começo a viver como um medroso, ansioso, temeroso. E um espirro numa nação qualquer do mundo abala a minha vida. Uma notícia em qualquer jornal e noticiário da TV, eu já acredito naquilo e agora eu passo a tomar. Esses dias conversando com um grande empresário, forte aí, eu fui fazer uma visita com ele. E ele falando que tem muitas coisas ele tem, e uma delas ele tem um grande apartamento de Balneário Camboriú, de frente para o mar, na Avenida Atlântida. Eita glória, né? Recebe aí, irmão. E me convida para passar umas férias lá. E ele contando daquilo, né, muito legal, e eu me alegrando, ouvindo, ele falou, pois é, mas com essa crise, né, pastor, nós temos que se cuidar, porque eu não posso me dar o capricho de pegar R$500 e ficar um final de semana no meu apartamento de frente para o mar, em Balneário Camboriú, desfrutando de toda aquela beleza, porque nessa crise a gente tem que guardar, a gente tem que se cuidar. Fiquei olhando para ele, poxa vida, hein? Eu com um apartamentão desse, quinhentão era toda semana, rapaz. Não tenho Deus. Eu não tenho a certeza que meu Deus é grande. Então qualquer coisa são limites na minha vida. Tenho medo de dar passo, tenho medo de desfrutar, tenho inseguranças em todas as áreas. Veja bem, quando eu não entendo esse princípio da grandeza de Deus, eu começo a viver metade da bênção. Metade, ok? É mais ou menos assim, sou saudável, mas não tenho paz. Sou crente, mas sou um quebrado financeiro. Percebe? Vive a metade. Alguns dizem, eu gosto de ir na igreja porque eu gosto do louvor, eu adoro, puxa como é lindo. Na hora da pregação não gosto muito, o pastor fala demais, então eu dou um jeito de ir embora, eu ligo meu WhatsApp, meu Facebook, fico ali me distraindo. Outros dizem, não, louvor, aquela barulheira, aquele povo nem sabe cantar direito, eu gosto mesmo da palavra. Aliás, eu já descobri que o pastor prega tal horário, eu já nem vou no começo, já chego atrasadão, porque daí eu já pego a palavra. Outros já dizem o seguinte, não, eu gosto mesmo é da oração, eu gosto mesmo é disso, e a gente começa a selecionar. E isso faz com que eu viva a metade do que Deus tem para mim.
E alguns dizem, eu não gosto desse momento do dízimo, eu acho uma arrogância, uma pretensão, uma agressão. Meu irmão, você não tem que gostar, você tem que crer. Amém? Vocês estão aí, igreja? E aí começa a viver a metade da bênção, não vive o todo que Deus tem para mim. Querido, veja só, capítulo 7 de Hebreus, versículo 8, precisa avançar. Não, 7 e 8. Isso. Ele diz assim, ele está falando sobre a diferença entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Abraão. E ele diz assim, no primeiro caso, quem recebe o dízimo, ele está falando de levis, é o sacerdócio levítico, tá bom? Não temos tempo para explicar a diferença entre um e outro, mas depois você pode estudar em casa. No primeiro caso, quem recebe o dízimo é um homem mortal, ou seja, um da linhagem de Levi, um sacerdote que estava no trono, no turno, onde o povo trazia suas ofertas e ele recebia. Ele está dizendo, ele é um mortal. No outro caso, que é o Melquisedeque, é aquele de quem se declara que vive. Vive. Primeira coisa, quando eu estou dizimando, eu declaro que ele é grande. A segunda coisa, quando eu dizimo, eu declaro que ele está vivo, não está morto, ele está atuando, ele está operante, ele está dinâmico, ele está agindo na minha vida todos os dias, e todo o tempo, e toda hora. O meu Deus não é um Deus morto, parado numa estátua ou numa casinha. O meu Deus é Jesus Cristo, que venceu a morte e ressurgiu, e vive eternamente em mim, dinâmica, estrategicamente, me guiando, me consolando. Amém? O dízimo declara profeticamente essa vida que há, pois ele está vivo. Ele está vivo. Ele está dizendo assim, no primeiro caso, quem recebe o dízimo, recebe, são os homens mortais. No outro caso, aquele que se declara que vive, receber, recebe. Versículo 9 diz assim, pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Olha, quando eu aplico o princípio de dizimar da maneira correta, da maneira certa, além de você declarar que ele é grande, declarar que ele é vivo, você está ativando um princípio geracional. Você está ativando um princípio nas descendências. Aqui ele está dizendo o seguinte, dizer que Levi, quem era Levi? Vamos só para deixar você localizado. Primeiro Abraão, depois veio Isaac, depois veio Jacó. Jacó teve 11 filhos, e um deles era Levi. E a Bíblia diz que Levi foi o principal filho de Jacó. Quando Levi nem existia, Levi não estava nem em projeto, a Bíblia diz que Abraão deu os dízimos a Melquisedeque. E sabe quem que recebeu os benefícios disso? Levi, uma quarta geração depois. Sabe o que a Bíblia está querendo nos ensinar? Que quando eu dizimo, eu tenho todos os benefícios, mas não somente eu, meu filho, filho do meu filho, o filho do filho do meu filho, filho do filho do filho do filho do meu filho, e as gerações começam a ser abençoadas. Meu irmão, uma vez fazendo libertação, e nós aprendemos que muitas pessoas tiveram que pedir perdão e quebrar a maldição, porque os pais anteriormente nunca foram dizimistas, e hoje os filhos levam peso financeiro. Talvez na tua casa, teus pais, você não tem histórico de pessoas dizimistas na tua família. E talvez por isso você está carregando pesos financeiros. Está na hora de você quebrar esse jugo. E como que eu quebro isso, pastor? Comece a dizimar, e você vai ver uma nova estratégia, uma nova reação, um novo movimento no mundo do espírito, e teus filhos vão colher essa semeadura. Amém? Querido, você começa a prosperar a nação começa a beneficiar através da tua descendência. Da tua descendência. Muitos de vocês colhem a prosperidade porque teus avós foram dizimistas. Muitos de vocês. Por isso que nós crescemos. Queridos, a bênção vem para gerações. Deixa eu fazer uma pergunta constrangedora aqui, tá? Eu gostaria que você se manifestasse, não quero te expor, mas eu quero ensinar um princípio à igreja. Quantos aqui estão vivendo uma escassez financeira difícil? E que nos últimos dias está secos, sem um centavo no bolso? Há alguém aqui? Tem alguém aqui? Pode falar, levanta a mão. Lá atrás. Quem mais? Tem bastante aqui. Você lá, o garotão, lá da porta. Vem aqui na frente.
Não estou te enxergando direito, então não sei quem é. Ah, agora estou vendo. Eis que brilha a luz. Venha rapidinho, corre aqui em cima. Corre, vem rápido, nós temos tempo curto. Pode subir. A benção tem que correr, rapaz, não pode vir lento não. Está difícil, hein? Está vivendo uma escassez? Está vendendo pouco serviço? Não, é má administração mesmo. Má administração, ok. Veja só, você crê que Deus pode mudar a tua história financeira? Crê. Você tem orado para Deus fazer um milagre na tua vida? Ok. Tem jejuado, tem clamado ao Senhor. Então tá. Hoje nós vamos fazer um ato profético na tua vida. Você não tem nada aí? Tem dinheiro nenhum? Mas não tem nada. Carteira lisa, seca, passou alguma necessidade essa semana? Estava feia a coisa, né? A minha avó dizia, bateu o Rafael lá em casa, né? Nós vamos fazer algo na tua vida hoje. Presta bem atenção, queridos. Para quem não tem nada, R$100 é bom? É. Ajuda alguma coisinha? Ajuda. Para quem não tem nada, R$100 é muito. Certo? Então hoje Deus manda eu te dar R$100. Você já começa a semana com uma prosperidade na tua vida. Amém? Glória a Deus. Você recebeu R$100, certo? Você fez alguma coisa para receber R$100? Não. Eu estava te devendo para te pagar? Não. Então foi o amor de Deus por você? Sim. Então Deus te deu R$100. Você não tinha nada. Agora você tem R$100. Amém? O que a Bíblia ensina você a fazer? Tirar a 10ª parte. Você quer fazer isso? Então me devolva R$10. Aí eu também não tinha nada, agora já tenho 10. R$10. Quanto você ficou? 90. A Bíblia trabalha no princípio da semeadura. Tá? Você acha que vale a pena? Você trouxe seu dízimo. Esse dízimo significa o quê? Que você está reconhecendo que Deus é? Verdadeiro. Verdadeiro, que Ele é? É a minha luz. Grande. Grande. Vivo. Vivo. Está vivo? Tanto que abençoa você. Você chegou aqui sem nada, certo? Aí Deus te deu R$100. Você deu o dízimo. E você está com? 90. Isso é mais do que você tinha? Sim. Vai te ajudar um pouquinho na segunda-feira? Vai. Deus é bom ou não? Amém? Entenda o princípio. Entenda o princípio dos dízimos. A Bíblia diz que Abraão foi abençoado. E porque ele foi abençoado, ele deu o dízimo. Certo? Perceba que o contrário não é verdadeiro. Ele não deu o dízimo para ser abençoado. Ele foi abençoado. Desculpa o teu nome? Robson. O Robson não tinha nada. E Deus o abençoou com R$100, não é verdade? E ele deu os dízimos de tudo. Pastor, mas 10 não deu nada, vou dar 10 para a igreja ainda. Meu irmão, Deus te deu 100, ele ficou com 90. Se for no álcool, você enche o tanque do teu carro. Robson, eu declaro que você nunca mais vai sofrer escassez financeira. E Deus vai mudar a tua história financeira a partir de hoje. Em nome de Jesus. Receba. Amém, igreja? Você entende isso? Qual que é o problema da igreja? Qual que é o teu problema, muitas vezes? Você retém. Ou você faz a barganha. Eu vou dar aí que Deus vai me dar. Não. Deus fala, não esqueça da justiça e do amor de Deus. Deus te abençoa. E a retribuição dessa bênção é dar o dízimo. Agora a pergunta, para encerrar. Por que dízimo? Porque 10% não é 20%, não é 30%, não é 0,5%, mas por que 10%? Por que Deus estabeleceu 10%? Por que Abraão deu o dízimo de tudo? Por que ele não deu o vígimo de tudo, o trígimo de tudo? Foi 10. Ah, pastor, porque a lei diz que é para dar 10, mas não havia lei. Abraão dizimou antes que houvesse qualquer lei. Por que dízimo? Olha,
Olha o texto. Em Gênesis, capítulo 14. Gênesis 14. A primeira vez que a Bíblia fala de dízimo, primeira vez que a Bíblia cita dízimo, aqui nós vamos aplicar uma lei da hermenêutica. A lei da primeira citação, ok? Você quer aprender um princípio, você tem que ir até onde ele foi citado a primeira vez. Pode trocar a versão, tá? A lei da primeira citação. A primeira vez que é citado dízimo na Bíblia é nesse episódio. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo. Dízimo. Primeira vez. Agora, versículo 21, ele diz assim: o rei de Sodoma disse a Abraão. Quem é o rei de Sodoma? É Satanás. É o espírito que rege esse mundo. Espírito da ganância, espírito de Mamon. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas, dê o povo, e você pode ficar com os bens. Não ame as pessoas, não valorize as pessoas, importante é você ficar rico. Não ame a obra de Deus, não pense em dar dinheiro para a obra de Deus, importante é você ajuntar e ficar rico. Foi essa a proposta do rei de Sodoma. Versículo 22. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, olha só, respondeu a Satanás, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus, Criador da terra, eu juro, versículo 23, que não aceitarei nada de você, Satanás. Eita, homem de fibra, hein? Não aceitarei nada que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer, eu enriqueci a Abraão. A primeira vez que a palavra riqueza é citada na Bíblia, é nesse texto. Enriqueci, riqueza. Primeira vez que a palavra dízimo é citado na Bíblia, é nesse texto. E Abraão deu dízimo. Agora, por que dízimo? Da onde veio a ideia de dízimo? Mostra essa tela para mim, são duas palavras, ok? A primeira palavra, certo? É maer, no hebraico, você está lendo hebraico aí, diga maer. Olha aí, ó, viu? Aquilo ali é maer, né? Hebraico, você dá para ir para Israel, aliás, né? Já pode ir para Israel. É. Que significa dízimo. Preste atenção nas letras, ok? Maer, masher ou maer. Isso é dízimo, a primeira vez citado na Bíblia. Agora, a segunda palavra é Esher ou Er, que significa rico ou riqueza. Olha bem a semelhança. Se você tirar a primeira letra aqui da minha direita, é a mesma palavra. É a mesma palavra. A diferença foi acrescentado apenas uma letra. Sabe por que na cultura hebraica diz que a riqueza está dentro do dízimo? Oh, glória. Você pegou aí ou não? Por que dizimar? É que a lei transformou o dízimo em 10%. Mas Abraão não está dizendo que é 10%. Abraão falou, eu vou dar de tudo, porque aqui está a minha riqueza. Você está entendendo? Quando eu dizimo, eu não estou somente declarando que, eu estou primeiramente declarando que Ele é grande, que Ele está vivo, e que a riqueza está liberada sobre a minha vida. Meu irmão, olha aqui para mim. Deus é o Deus da riqueza. Deus não tem prazer na miséria e na pobreza. Deus não tem prazer na escassez de um filho dele, no aperto financeiro de ninguém. Deus tem prosperidade para mim e para você. Mas o princípio para ativar é crer que a justiça de Deus me abençoou e eu vou dar a Ele o dízimo de tudo. Amém? Ele está vivo. A Bíblia diz que um dia, Jacó, um dos seus filhos chamado José, morreu. Os irmãos mais velhos levaram José, jogaram ele num poço e venderam ele como escravo. E chegou a notícia para o pai Jacó, dizendo, seu filho José morreu. Ele está morto, olha aqui as roupas cheias de sangue. E passaram-se os anos, isso está em Gênesis capítulo 45, versículo 26, põe para mim. E passaram-se os anos, agora vêm os mesmos irmãos, e traz uma notícia para Jacó. Diz assim, lhe deram a notícia,
José ainda está vivo. Meu irmão, olha aqui para mim, José é um tipo de Cristo, José é um tipo de Jesus Cristo anunciado no Velho Testamento para as coisas que virão. Ele está dizendo, José está vivo, ele não está morto. Na verdade, ele é o governador de toda a terra do Egito. Ei, meu irmão, teu Jesus não está morto, ele está vivo, ele é o rei de toda a terra. Fique em pé, igreja. Ele diz assim, na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó, diga Jacó. O coração de Jacó quase parou. Quase teve um infarto. E não podia acreditar. Olha aqui para mim. Não acredito que ele está vivo. Não acredito que ele pode se mover em mim. Não acredito que ele pode fazer alguma coisa ainda. Agora ouçam. Versículo 27. Mas quando lhe relataram tudo o que José lhe dissera, e vendo Jacó, diga vendo, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. Ouça isso, quando Jacó olhou, todos os trens, todos os vagões, a palavra aqui, carruagem, na verdade é vagão, ou seja, era um tipo de oi? Comboio? Olha o comboio do Renato aí, né? É um tipo de carga, cheia de tudo que era de melhor do Egito, cheio das riquezas do Egito. Quando Jacó olhou aquelas riquezas, você pode imaginar tudo de bom do Egito? A pirâmide, as esfinges, né? Não era isso, né? Tudo que era riqueza do Egito, as melhores coisas do Egito, estava dentro daquele comboio. Quando ele olhou, o espírito dele reviveu. Meu irmão, quando as pessoas vê a prosperidade na tua vida, o espírito do mundo vai reviver. Aquele que está em depressão vai começar a pôr os olhos em você e vai falar, uau. Querido, olha aqui para mim, Jacó significa o incrédulo, o usurpador, o manipulador, o que tenta tudo das suas maneiras. Isso é Jacó. Versículo 28. E Israel disse, não é mais Jacó. Enquanto ele estava olhando que o filho estava morto, ele era Jacó, o incrédulo. Mas quando ele viu a riqueza, mudou o nome dele. Agora ele não é mais Jacó, o incrédulo, o usurpador, o medroso. Agora ele é Israel, o príncipe de Deus. Amém? Israel disse, basta, meu filho José está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Meu irmão, as riquezas provam que Jesus está vivo, que ele não está morto. Você crê nisso? Pastor, mas o importante é ser humildezinho, viver... Não, querido, isso é miséria. Deus quer que você viva para sempre. Amém? Quantos querem viver essa prosperidade? Em tempos de crise, Deus tem prosperidade para você. Qual que é o caminho da prosperidade? Ele me ama, Ele me justifica, e eu darei a Ele todos os dízimos. Olha aqui para mim, meu irmão. Talvez você nunca foi dizimista na sua vida. Talvez você nunca creu da maneira certa na tua vida. Não quero te assustar, mas está vindo um vento forte soprando aí. Está vindo um terremoto nas nações aí. E só aqueles que creem que Ele vive e que Ele é grande, permanecerão firmes. Eu quero trazer um desafio para você agora. Pastor, eu não sou dizimista, eu nunca dei o dízimo, ou faz tempo que eu não dizimo. Você pode fazer isso hoje, consertar a tua vida hoje. Vocês estão aí? Pastor, mas eu não sei como que eu faço. Tudo que você deveu, tudo que você ficou no passado, talvez você não tenha mais como pagar, mas você pode trazer uma oferta de remissão. Você vai trazer uma oferta. Essa oferta vai representar toda a minha sonegação dos dízimos de toda a minha vida, representando todos os meus familiares. E de hoje em diante, eu darei a Deus o dízimo de tudo. Quantos querem isso aí na sua vida? Quantos querem? Levante a sua mão se você quer. Quantos querem redimir esse princípio na sua vida hoje? Remir esse princípio. Meu irmão, é hora de prosperar.
É hora de pôr a vida em ordem. É hora de sair desse estresse do mundo, que a maneira de você ficar rico, a maneira de você prosperar é debaixo de muito suor, de muito sofrimento. Ei, Deus tem a paz para você. Amém?